Seja muito bem-vindo a mais um episódio Vitrine Podcast. Aqui do meu lado está meu sócio parceiro, José Rafael. Como é que você tá, Rafael? Tô bem, Adriano. Como você tá? Tô ótimo, graças a Deus. Antes de começar esse podcast, ele sempre zoa da minha roupa. E, inevitavelmente, não tem como eu falar desse curativo que ele tá na testa parecendo um indiano. Fala aí pra mim, como que tá? Tá bom? É que você não entende que eu sofri por alguns cuidados. E hoje esse link tem a ver com nossos convidados. Opa, esse perfeito. cuidado que eu tive comigo, afinal de contas, você sabe que eu tô com... Hoje, eu tô com um casal que é especialista nisso. Em cuidados. Posso começar? Pode começar, fica à vontade. É o seguinte, vou apresentar eles, ó, empresários, proprietários da Gold Cares, neuropsicanalista, temos a neuropsicanalista e terapeuta, CEO é bom, hein? É quem manda, né? Quem manda? Quem manda? Será que é ele ou ela que manda? Daqui a pouco a gente vai saber, fica calma. Palestrantes, enfermeiro, diretor e gestor comercial, é tudo que eles são ali, viu? É um casal, então um só. Pai e mãe da Emanuela e do Miguel. Hoje a gente tá com o Fábio e com a Karen. Karen, como vocês estão? Fábio, como vocês estão? Tudo bem? Ótimo. Maravilha. Fala um pouquinho, ó, pra você que não eu não vou perguntar desde o começo, por quê? Como eles já são de casa, Adriano, é só vocês entrar lá no canal, ver lá o episódio deles, eu vou pedir pro nosso editor já deixar ali pra já acabar esse vídeo, já começar o outro deles ali, mas fala pra mim, muita coisa mudou do nosso último bate-papo? Muita coisa mudou. Muita coisa? Muita coisa mudou. O positivo. Sempre. Sempre positivo. Sempre positivo. Fala alguma das coisas que mudou pra gente, pro pessoal ficar mais atualizado. Eu sei que teve prêmio no meio dessas mudanças aí. Você sempre ganha prêmio, né? Sim. Sempre ganhamos prêmios. Em todos os aspectos. E fala um pouquinho desse prêmio pra gente que vocês ganharam aí, só pra nós começar. Esse episódio é apoiado pela Vitrine Ads. A Vitrine Ads é uma assessoria de marketing e vendas que ajuda empresas a venderem mais através de tráfego pago, IA e processo comercial com funil de vendas. Se você precisa aumentar as vendas aí da sua empresa ou do seu negócio, Vitrine Ads é a solução. Link tá aqui embaixo na descrição. Bom podcast. Quer falar, amor? É o ISO, né? É o ISO empresarial. Pelo terceiro ano consecutivo, nós fomos premiados com o ISO empresarial de empresa, né, que é dedicada aos clientes, aos prestadores de serviços, né, reconhecidos mesmo como a dedicação que a gente tem. Ah, que né? legal. E não também fugindo também, que eu até fiz um vídeo, né? Nós fomos premiados, mas a toda a equipe, né? Eu coloquei isso até no meus stories. Sem a equipe completa, não chegaríamos até esse ponto. Então, assim, quando eu falo em equipe, eu falo em empresa também, equipe, todos que participaram, né? Nós estamos à frente, né? Mas tem toda uma equipe atrás, levando carinho, levando um bom trabalho, uma boa imagem da empresa, isso é muito importante. E chegamos até já o terceiro ano consecutivo, porque nós estamos levando uma equipe preparada para as casas para ser um bom trabalho com os pacientes. Isso é muito importante. Também não pode ficar de fora toda a equipe que está à linha de frente prestando os cuidados. E também num momento tão delicado, né? Quando é cuidados pessoais ali, a pessoa, às vezes ela tá doente, tá com ou ela, ou um familiar, né? E tá passando por um momento tão ali, vamos dizer assim, com emocional abalado, né? E aí vocês ganharem esse prêmio mostra que realmente vocês colocam ali em primeiro lugar os cuidados à frente do dinheiro, né? A gente sabe que toda empresa ela precisa faturar, precisa vender, mas quando você tem o propósito de ajudar realmente as pessoas, isso transparece, né? Então, queria deixar aqui os meus parabéns para vocês, porque eu tenho certeza, não é a primeira vez, já ganhou outras vezes, e a gente encontra outras pessoas que conhecem vocês, que já adquiriram o serviço de vocês e falam super muito bem. Se por acaso vocês estão chegando aqui e não conhecem, a Gold Cares, eles têm um serviço especializado de cuidadores de idoso, é isso, né? Explica só um pouquinho para o pessoal entender, porque às vezes a pessoa está chegando a primeira vez aqui, só para dar um overview que de fato o que vocês entregam hoje. Nós não cuidamos somente de idosos, Certo. porque às vezes as pessoas veem cuidadores e eles fazem esse link de
cuidados com idosos. E não, a gente não cuida somente de idosos, nós cuidamos de todas as pessoas que precisam de cuidado de uma equipe de enfermagem, de um cuidador. Então, de um banho até um cuidado 24 horas em estados mais graves. Então, tudo aquilo que envolve o cuidado de uma equipe de técnicos de enfermagem e de cuidadores da área da saúde, a gente está lá e a gente presta serviço a domicílio por enquanto. Né? A gente tem o projeto de poder ter a casa e poder fazer o atendimento mais interno. Mas a gente hoje é a domicílio. Então, nós tivemos pacientes novos que tiveram complicações por conta do Covid. Nós tivemos crianças, né, também tinham problemas seríssimos e a gente precisava ficar o tempo todo vigilante. Eram bebês na época. Então, nós temos hoje qualquer faixa etária, desde que precise de cuidados de enfermagem. Então, é banho, é troca de fralda, é curativo, é administração de medicamentos, tanto via oral quanto intravenosos, né, e injetáveis em geral. Mais alguma coisa que eu estou esquecendo? Uma empresa completa hoje, né? A nossa empresa é totalmente completa porque atingimos todos os pacientes que precisa hoje, né? Ainda o prédio ainda a gente está ainda avaliando porque a gente quer montar um negócio muito específico, que a procura é muito, né? Mas tem que ser uma coisa perfeita, né? Uma coisa que vai atender mesmo esse público que precisa hoje. Mas voltando lá atrás, aquele projeto que nós conversamos lá atrás dos cuidados de domicílios, que são avulsos, são as visitas esporádicas que atende os pacientes fazendo procedimentos com horas marcadas. E hoje está um sucesso. Hoje atingimos aí vários pacientes, né? Então, assim, as famílias que não conseguem ter um investimento mais alto, tá conseguindo desfrutar desse pacote, né? De banho, troca, curativo, medicação. Fazem todo o trabalho, mas não fica na casa. Faz uma troca, vai a um banho de aspersão ou de leito, um curativo, faz uma aspiração, passa uma dieta, né? Faz visitas para fazer monitoramento de sinais vitais, medicamentos. Então está sendo muito importante isso para as pessoas que têm menos poder aquisitivo, de estar investindo no paciente. Isso é importante porque eu consegui pegar já as duas classes. Então lá atrás, que foi um projeto que a gente ia aplicar, aplicamos e deu certo. Está sendo muito bom para nós, né? E também conhecer outros pacientes que estão precisando e hoje ter um belo cuidado como qualquer um, né? E indo com pouco recurso. Isso foi muito bom para nós, né? Achamos no momento que não ia dar certo, né? Hoje tem uma equipe que faz isso, está sendo muito bom. E vamos ampliar agora para a noite, né? Fazer os atendimentos só à noite agora também. Dependendo quantos visitas vai ser à noite. Vai ter um pouco de dificuldade porque a família vai ter que deixar a chave ou ficar acordado. Né? Então, mas é um novo projeto. Ô Fábio, a gente vê que as pessoas têm muita dificuldade em cuidar de outras pessoas, lidar com outras pessoas, e vocês são especialistas nisso. Afinal de contas, vocês cuidam desde o cara que é muito legal, tenho certeza que vocês têm paciente que dá vontade de vou levar pra casa, mas tem uns também que é difícil. Gente, pessoas são fáceis ou pessoas são difíceis, Adriano? Depende do tipo de pessoa, né? Até isso vai depender, né? Porque vai ter pessoas que são fáceis, vai ter pessoas que são difíceis, né? Mas vocês são especialistas nisso. O que vocês veem, da opinião de vocês, Fábio e Kari, qual que é a maior dificuldade que você vê nesse tratar de pessoas que as pessoas têm, que vocês percebem, principalmente os mais próximos? Olha, eu vou falar sobre essa questão de dificuldade que a gente tem. As pessoas, elas não são difíceis. O que é difícil é o problema que a pessoa está passando. Porque que nem eu falo muito isso, que pessoas curadas curam e pessoas feridas ferem.
Perfeito. Então, por exemplo, quando a gente chega na casa, a maior dificuldade que a gente tem, geralmente, em algumas vezes, é com a família, não é com o paciente. Porque a família já está desgastada, ela já está cansada, já está estressada, já muita coisa que às vezes teve que abrir mão para poder estar ali em cima. E aí tem a questão da finanças também, que às vezes a pessoa não está preparada, aí já vem o desespero. E aí você chega, né, a equipe para poder ajudar, você tem que primeiro conquistar aquela confiança, mostrar o seu serviço, para que a gente consiga, porque é um trabalho em conjunto, né? É um trabalho que a gente entra em junção com a família para trazer uma benfeitoria para aquele paciente que está precisando. Então, se a gente não consegue ter esse vínculo com a família, em saber que ali a gente está como equipe, todos juntos para o mesmo propósito, a gente não consegue evoluir o nosso trabalho bem feito. Por quê? Por mais que a gente tenta tirar todo o peso, a carga de cima da família, a família ela é um elo muito grande no desenvolvimento daquele paciente, né? Então, a gente precisa primeiro tratar essa questão de emocional, muitas vezes falando, mostrar que tá tudo bem, eles podem confiar, sabe? Conquistar aquela confiança, para que aí sim a gente consiga evoluir com o trabalho. Então, tem muitas casas que às vezes demora um mês para a gente começar a trabalhar e começar a ver um retorno. Então, por exemplo, assim, um paciente que tem Alzheimer e demência está irritado porque não tem ninguém cuidando, ninguém em cima cuidando. Então, precisa alterar as medicações. Óbvio que é tudo com autorização médica, então, a gente vai levando nos médicos, a gente vai tentando ajustar a medicação, vai tentando ajustar todo o cuidado junto com os médicos para poder trazer um controle e uma qualidade de vida para aquele paciente. Então, se a gente está nesse parâmetro, para que a gente consiga fazer isso, a família às vezes precisa confiar. Então, tem muitas vezes, tem família que fala assim, não precisa levar no médico, eu levo, tá tudo bem, então você leva porque seria bom. Então, o paciente em si, você vai controlando as medicações, ele fica bem. Ou controlando o cuidado, o manejo, né? Toda a terapia de tudo que for necessário. Porque cada paciente é um diferente do outro. Mas você vai alterando e vai mexendo, o paciente ele vai ficando bem. E ele vai evoluindo. Por mais que às vezes, dependendo da comorbidade, não evolua, mas fica estável, fica tudo bem. Não fica tão atropelado do jeito que era antes. Só que a gente precisa primeiro dessa confiança da família. Em deixar a gente... Então, às vezes, tem casa que exige um pouco desse tempo de confiar, né? Então, vai muito do histórico. Às vezes, cuidador passado de outros lugares, às vezes, deu mau exemplo, ou às vezes é por conta do emocional mesmo da família. Então, tem cada casa tem um histórico. Então, você tem que ajustar, mostrar que ali tá tudo bem, que, né, com a gente vai ficar tudo bem, e para que a gente consiga mostrar. Então, é isso. Todas as vezes que a gente tem dificuldade é porque a pessoa está passando por problemas extremos e a gente acaba sendo o escudo dos problemas dela. Então, é mais uma base de confiança, de diálogo, para a gente conseguir exercer o nosso papel. E quando a família permite e começa, aí a gente deslancha, aí evolui o paciente, a família olha e fala, nossa, por que vocês não vieram antes? Nossa, foi um alívio. Abrir mão, né? Porque o paciente não tá aqui, tá cuidando em cima. E por mais que esgotado, porque tá puxando toda a energia dela, né? Da casa e da família. Tá aqui esgotado, mas para entregar para alguém, tem família que tem dificuldade. Então, tem esse tempo de entregar e confiar e ver, não, tá cuidando bem, não, tá amando mesmo, não, é humanizado mesmo. Aí quando vê, aí solta, e aí começa a cuidar dela, e aí começa a ficar tudo bem, e fala, nossa, poderiam ter vindo antes, porque se eu soubesse, né? Então, exige todo esse processo. Não é só chegar, cuidar e ir embora. Tem todo um plano antes disso. Você sabe que, né, Adriana, a gente sempre faz alguns alinhamentos comerciais, Fábio é do lado comercial, gosta, igual a gente gosta também, muito de venda. Aí a gente sempre fala que muitas das vezes o seu cliente não compra de você porque ele não confia.
A gente encontra, às vezes, o cliente que ele quer, pô, ó, vocês vão aqui fazer o serviço, eu só quero que o cara entra, clique e já compra. Não, não é assim. Para cada produto tem um nível, tem um nível de consciência. Às vezes o nível é muito baixo, tem que aumentar esse nível de consciência até trazer essa confiança. Porque muitas das vezes a gente não compra por falta de confiança. Baseado nisso que você falou confiança umas 3 vezes, falou confiança, confiar. Baseado nisso, Fábio, você que sempre tá no dia a dia ali, qual que são pontos que você percebe? Como que eu gero essa confiança do cliente? Nesse caso da família, como que você percebe que é esse passo a passo de gerar confiança? Eu vejo quando a família chega até a mim, se elas estão abertas, reconhece que precisa de um cuidado e se alinha com a gente, entendeu? Ela se entrega mesmo e ela já confia sem saber como a empresa vai agir, porque ela já está num nível já elevado, né? Sabe que lá não vai conseguir cuidar, né? Então ela procura alguém, ou por internet, alguma coisa, chega até mim e se expõe. E quando a família se expõe, entendeu? Aí você sente que ela tá já querendo um cuidado. Não porque ela quer terceirizar para não fazer, mas é uma pessoa que tá lá junto, que faz no momento que ela não está. Aí acontece. Aí ela vai confiando por quê? Chegando lá, você passa todos os planos para ela. Hoje ela não quer nem saber de valores. Eu quero uma empresa que cuide. Qual é a pessoa que você vai mandar? Como é que é essa pessoa? Ela é treinada? Ela é o perfil? Então a gente trabalha muito o perfil também da pessoa. Às vezes não dá certo porque chega na casa o perfil que ela precisa não é o perfil que a pessoa está precisando. Não é só cuidado, é tudo. À frente, como o diálogo ali, se deu, né? Batendo muito mal. Aí a pessoa fala assim, ô Fábio, ela não vai conversar muito não, né? Porque ele não gosta de conversa. Ó, a moça é muito quieta, ele não gosta de moça muito quieta. Então, assim, esse impacto. Por isso que é importante vir até nós e falar como é a linguagem de amor do paciente. Como você tratou seu marido, seu irmão, seu tio. Que ele gosta. Que aí fica mais fácil, fica mais assertivo colocar uma pessoa lá na casa. Aí a base da confiança, ela vem, não que são só dos cuidados. A pessoa conhece a empresa, a pessoa sabe onde está trabalhando. Às vezes a pessoa nunca trabalhou pra gente, mas fez um feedback essa pessoa, entendeu? Então, assim, é importante que a gente faça todo esse check-up antes do paciente para depois colocar na casa. Aí vocês perceberam, né, que a gente precisa ter um leque grande de personalidades de cuidadores para que a gente consiga, porque às vezes na casa precisa que seja um cuidador mais agitado, na outra casa já precisa que seja um cuidador mais quieto, na outra casa precisa ser um cuidador mais comunicativo, na outra casa precisa ser um cuidador mais dinâmico. Então, cada família é um perfil e para cada perfil você tem que mandar um tipo de cuidador. Então, não é só o fato da confiança da família, mas é você ajustar quem se encaixa ali dentro do perfil daquele paciente. Então, tem a pré-análise. Então, olha, essa casa, então, tem esse perfil para esse cuidador. Aí você manda, às vezes não funciona, você tem que trocar até encaixar alguém que falar, pronto, agora deu certo. Então, a dinâmica também não é só na casa. A dinâmica também é da questão dos prestadores de serviço. E dá certo, porque nós temos famílias que estão com a gente mais de 6 anos. 4 anos, 3 anos. São de grande tempo. Então, como que não deu certo? Né? A gente tira por isso. O começo é um pouco estressante, porque você está invadindo a casa do paciente. Às vezes ele não quer, mas a família precisa. Mas o paciente não quer. Não, eu dou conta. Não, não dá. Eu preciso de alguém. Então, assim, antecipa os cuidados, porque pode ter uma queda. Né? Esquece de tomar um remédio. Aí começa a ficar, né, diferente. Tomou remédio? Tomei. Então, assim, tem família que percebe isso antes e investe. É uma pessoa para estar cuidando.
e dá certo. Tem casa que em uma semana deu certo e ficou até hoje. Tem casa que demora um mês. Depende do perfil, né? Depende. Depende de como que vai ser a aceitação do paciente e a família. É tudo novo. Da família ao cuidador. É, tudo novo. Vocês pelo que vocês estão falando, será que isso, na visão de vocês, é o pior, é o fator mais determinante que faz a família ficar traumatizada? É quando a família ela vai lá e contrata, sem ter esses cuidados de saber, opa, eu preciso de alguém que tenha o perfil que o meu pai ou minha mãe, ou o perfil que eu preciso ali para mim ter uma boa comunicação, porque tudo é através da comunicação, né, Rafael? A gente fala muito aqui no podcast sobre isso. Você acha que isso é uma das coisas também que traumatiza? Porque você coloca uma pessoa dentro da sua casa, como o Fábio estava falando, que vamos dizer assim, uma pessoa nova que você não conhece, e aí com um perfil que não bate ali com o seu, você sente também que isso acaba traumatizando a família ali também. Por isso que na hora que vocês vêm com as soluções de vocês, que é totalmente diferente do mercado, onde vocês entendem a necessidade do cliente, depois analisa qual o melhor perfil de profissional que você vai mandar para aquela residência, já mostra um cuidado totalmente diferente do que os outros têm de oferecendo por aí, né? Que nem a gente estava falando, existem vários tipos de perfil de pessoas. Quando a pessoa não está disposta a passar por esse processo de ter alguém estranho dentro da casa, porque até então somos estranhos, ela já decide colocar o paciente numa casa de repouso. Então, tem todas essas opções. Tem muitas pessoas que optam em fazer isso porque não tem o tempo para poder cuidar e também não quer esse entra e sai dentro da casa. Então, não chega a traumatizar, porque já é um ponto já determinante. Não quero alguém dentro da minha casa, então eu vou colocar dentro de um centro-dia, né, ou uma casa de repouso. A questão de que traumatiza e que a gente geralmente passa, quando a gente chega a abordar esse cliente de início, o que eles passam pra gente é que às vezes eles contratam sem ser por empresa, né? Contrata avulso o cuidador. E aí, o cuidador às vezes rouba a casa, né? Então, teve casas que a gente chegou e para a gente poder fazer o preparo dentro da casa, para poder colocar os nossos serviços ali dentro, não tinha nem roupa de cama. Que a pessoa que ela tinha colocado dentro da casa tinha roubado toda a casa. Nossa. Só que assim, sem ela perceber, né? Que de repente ela ia ver, não tinha. Ia ver, e aí como que ela ia provar, né? Porque não tinha prova, só sumiu. Mas a única pessoa estranha que tinha ali dentro era o cuidador que ela tinha contratado à parte, né? Teve um outro caso também que foi bem chocante, que eram idosos também, e a família era de fora. E a família também contratou à parte, avulso, né? Não por uma empresa de cuidados, contratou pessoa física. E aí era um casal, se eu não me engano, que cuidava dessa paciente. E a paciente era lúcida, né? E precisava só do manejo de cuidados. E esse casal fez vários documentos e a idosa assinou. E até então, quando essa família chegou para poder fazer o plano com a gente, até então que eles tinham descoberto, já tinha desviado 1 milhão de bens. Nossa. E aí, às vezes, a gente fala o risco que é você contratar uma pessoa assim, né, aleatória, e o risco que a pessoa às vezes está passando, só que às vezes a gente é visto assim, quer vender. Né? Não é verdade, não. Mas, infelizmente, é muito verdade. Maus tratos. Teve uma casa que a gente foi fazer, porque, na verdade, ele e a Jaqueline que fazem as visitas que faz a análise, né, do paciente e tal, antes de mandar o perfil correto. E aí, o paciente estava no fundo da casa, era um quartinho no fundo, morrendo. Tipo assim, como se fosse um cachorrinho morrendo. Tava lá, a família praticamente abandonou. E aí entrou em contato com a gente, e aí foi lá, mas só que assim, passou uns 3 dias, morreu, né? Uma senhora. Então, você vê várias situações que, infelizmente, é muito ruim.
É muito ruim. Tem pessoas que são muito ruins. Então a gente busca fazer da nossa melhor forma para que fique na memória das pessoas o nosso cuidado, sabe? Óbvio que tem pessoas que aceitam o nosso cuidado de um coração gigantesco e você tem vontade de pegar no colo, foi que nem ele falou. E tem cliente que dá vontade de você falar assim. Teve um cliente agora, semana passada. Conta, polêmica, conta. Que quando a gente rescindiu o contrato com ela, sabe quando parece uma coisa das costas? Um alívio? Porque não teve esse acordo com a gente e com a família. Parecia que a família estava colocando um empecilho pra gente não conseguir cuidar, sabe? Então tudo que a gente fazia não estava bom. E aí tentava manipular os cuidadores para, olha, tudo que vocês fizerem aqui, eu não quero que vocês passem para ele, não. E a gente precisa de um relatório. Não quero, não passa nada, não. E aí ficava uma coisa meio pesada, sabe? E aí, quando a gente chegava com solução, vinha com problema. E a gente ia com outra solução, vinha com outro problema. E era todo dia. Eu mesma, assim, falei com essa cliente, nem é a paciente. Falei com a cliente 2 vezes. E por 2 vezes que eu falei com essa cliente em 2 minutos. Meu dia inteiro ficou péssimo. Dia inteirinho por 2 minutos conversado com... Sabe? Porque por mais que você tente fazer o melhor, a pessoa não vê o seu melhor e quer te sugar, quer fazer mal pra você. Aí eu peguei e falei... Aí eu parei e falei, olha, e aí? E aí ele e a Jaqueline, que ela pegou e falou... Eles falaram, não, a gente não aguenta, não dá, porque você não desenvolve, você não evolui. Você não consegue cuidar, né? Não consegue dar o nosso melhor. Parece que tem um... E aí a gente fez uma reunião, e na reunião também só cacetada, e a gente tá pra resolver, e era muita... Quer saber? Uma simples O que palavra. vocês acham da gente cancelar o contrato sem a multa? Eu acho melhor. Falei, ótimo. Nem estiquei mais conversa. Quando falou ótimo, parece que... Nossa, deu um... O peso saiu, né? Um peso. Essas pessoas têm problemas? Tem muitos problemas, só que perfis. Você tem problema? Você quer resolver ou você quer continuar no problema? Eu prefiro resolver os meus problemas. Eu não quero continuar no problema. Eu quero dar solução aos meus problemas. Mas tem gente que é viciado em ter problemas. Tem gente que é viciado em negatividade, em ser ruim, sabe? Então, essas pessoas não estão dentro do nosso perfil. E é legal também, né, Fábio, né, Karen? Porque aí vê também a maturidade empresarial de vocês, né? A musculatura que vocês dois têm aí, e não só vocês, a empresa inteira. Porque tem tantas empresas que têm medo de mandar cliente embora. Não. Mas tanta gente. Mas eu preciso, mas... Rapaz, tá ocupando lugar de gente boa. Mande embora. Tá dando trabalho, mas, manda embora. Porque às vezes, muitas das vezes, essa energia vai afetar o time, afeta vocês. Aí é um dinheiro que também não rende, não anda. Então, cliente ruim, manda embora. E falando nisso, que vocês também são empresários aí, nessa área, e são empresários que estudam muito, por que vocês veem que as empresas têm essa dificuldade toda de mandar cliente ruim embora? Olha, eu vou falar uma coisa muito impactante, que depois que eu aprendi isso, assim, parece que virou uma chave dentro da minha cabeça. Tudo aqui. Você já sabe, meu amor. Tudo aquilo que você investe o seu dinheiro ou o seu tempo, se for em lugares que tenha essa negatividade, que tem plantio ruim, você vai colher coisas ruins. Então, por exemplo, nós estávamos, além de colocar a nossa energia em um lugar que não estava florescendo, automaticamente a gente não ia florescer. E fora o dinheiro que estaria sendo pago, era um dinheiro que não estava sendo pago abençoado, estava sendo pago um dinheiro amaldiçoado, com ranço, sabe, com aquela escassez. Nossa, não vou dar, não. Vou ficar aqui. Sabe? Então, não rende, vira maldição na nossa vida. E é da mesma forma em que se eu pegar o meu dinheiro e investir em lugares que são destruidores, eu vou ter colheita destruidora. Então, depois que eu parei e eu entendi isso, então eu começo a analisar muito quem são os meus clientes e qual o lugar que eu quero investir. Porque dependendo do lugar que eu quero investir, tanto meu tempo quanto meu dinheiro, se for um lugar destruidor, eu tô fora.
Então, é aí que eu acho que a gente começa a ter esse entendimento. Por que que eu vou pegar um dinheiro que eu sei que depois 5 mil reais seu, que eu sei que vai me custar 10 ou 20? Então, para mim, não é bênção. Então, eu prefiro não ter e eu sei que vai vir o melhor dos 5 que vai me transformar em 10. Então, é a questão de semente. Aonde eu estou semeando? Tanto o meu tempo quanto o meu dinheiro. Mesmo que você não esteja plantando, né? Colocando a semente aí plantando, você tá ajudando a fornecer a água para aquilo ali florescer, né? Então, você vai colher junto. Bem Exatamente. legal, muito bom. Ô, Fábio, e você? Por que você acha que as pessoas têm essa dificuldade toda? É porque, como eu falei, você vai pegando isso com o tempo, né? Com o tempo, você vai no começo ter um medo, medo ai meu Deus, vou mandar isso. E o cliente é chato, é ruim, é diferente. E na sua opinião, qual que é essa dificuldade das pessoas? A gente consegue enxergar no primeiro dia, né? Eu tenho essa maturidade de chegar no primeiro dia. Mas a gente quer levar nossa empresa até lá. Isso para melhorar até mesmo o convívio, né? E quando a gente capta o paciente, a gente fala com a família antes, a gente vê toda essa parte de comunicação, né? Mas às vezes, eu pensei, às vezes é um problema interno. Às vezes eu vou para resolver o problema da paciente, mas o problema era tudo, né? Mas é a importância mesmo que você sentir que ali não tá legal. Eu percebi isso, né? Já trabalho em comunicação assim, a gente não se apega. Antigamente, muito antigamente, a gente até aquela ali que é começo, né? Mas hoje, não porque você começo ou agora, mas eu falo assim, a gente precisa estar alinhado, né? Em empresa, concordância, ó, ali não vai dar certo, né? Que é um dinheiro que não é que você nem tem dinheiro, é questão de que nós estamos fazendo nosso trabalho, está sendo reconhecido. Então, para eles não está sendo bom. Eu falei, não, você não está contente com a nossa empresa, vamos ter o contrato, fica tudo legal, a amizade continua. Então, muda o semblante. Porque quando a gente reconhece, né, não tá legal ali, então nós saímos, né, e ficamos bem. Então, assim, nós não temos que levar o conforto do paciente com a família. Se nós não estamos levando, ou por algum outro motivo, né, pessoal da família, então a gente sai fora. Tira a nossa empresa, ó, contar de outra empresa, né, perdão que a gente falou algumas vezes, nós somos falhos, né, como empresa, como pessoa. E assim funciona. Esse é profissionalismo. Tem tudo, em todos, até na hora de contratar, até na hora de quebrar um contrato. Não deu certo, bola pra frente. Nós trabalhamos nessa parte. Cada empresa tem o seu jeito de confiar, né? O nosso é em Deus e na sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então a gente sabe que a provisão vem. Então, é só a gente fazer o certo e fazer o bem. Então, se a gente decide fazer o que é certo e o que é de bom, a gente sabe que aquele que é maior e o provedor de todas as coisas e quem supre todas as nossas necessidades e até além, ele tá do nosso lado e tudo dá certo. Agora eu tenho uma pergunta interessante para fazer para vocês. Essa maturidade que vocês têm hoje, empresarial, da forma que vocês pensam, né? Isso aí vocês foram desenvolvendo, foram buscando ali conhecimento referente a isso? Foi o tempo? Que vocês fizeram? Um pouco de cada vez, né? Primeiro a gente foi buscar conhecimento e a gente não para, né? A gente busca, inclusive o Fábio tá fazendo a faculdade, eu tô fazendo terapia ocupacional, então a gente sempre tá buscando evoluir. Aprender nunca é demais, né? A gente não sabe tudo. E... Perdi. Fique em paz. Você estava falando sobre a questão da busca de conhecimento. Que vocês sempre estão buscando conhecimento, sempre mas nesse ele perguntou ponto. várias coisas, né? Não, mas é essa questão. É referente a isso mesmo, dessa mentalidade, né? De negócio, porque E hoje a questão a gente... do tempo. Isso. Por quê? Uma coisa é eu buscar conhecimento, outra coisa é pôr em prática, né? Isso. Então é cacetada atrás de cacetada até a gente acertar o que é certo. Até a gente consertar, até a gente entrar no eixo daquilo que é certo. Não parou, tem muitas coisas que a gente ainda patina um pouco. Mas é posicionamento. Né? Muita coisa
que a gente se posiciona, vamos fazer acontecer? Vamos fazer acontecer. Vai, faz e acontece. Que legal. Aí, acontece, mas aí tem que dar os seus consertos, né? Aí você vai consertando, vai melhorando, vai consertando, vai melhorando. Mas é assim, né? Isso tem que acontecer. Tem que acontecer as pessoas virem atrás de nós e ter alguns obstáculos, porque é normal ter. A gente aprende também, né? Tudo é novo. As coisas vão se mudando, as coisas vão melhorando, vão mudando tudo. Então, conhecimento sempre tem que buscar. Né? Como profissionalismo, como cuidados, como doenças. Isso é importante para nós saber lidar Tem um em coração todas as ensinável, né? áreas. Exatamente. E é importante porque quando chega alguém ao nosso lado, né? Como que eu vou tratar? Você ouve, você já vai ter a mentalidade o que ele precisa. Isso facilita um paciente, como vai lidar com o paciente. Até você fazer isso, um treinamento, facilita. Com os erros, né? Os acertos vêm. Tem que ter paciente de todas as áreas. Família de todo o jeito. A gente saber lidar. E resolver o problema. Nós temos que para resolver o problema, né, do paciente e da família. Não importa o problema que seja. Mas se a gente estiver aberta a receber esse cuidado, as coisas fluem. Você sabe, Fábio e Karen, que eu nem coloquei na bio, na apresentação deles, mas eles treinam da mesmo. Treinadores. Fui num evento tempos atrás. Na formatura que o senhor não foi, a gente já vasca. Ele estava lá. Naquela que você pulou. Aquela que você pulou. E aproveitando essa deixa de treinamento, tanto na parte vocês treinam pessoas, também a parte de treinar profissionais para a área de vocês. A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: qual que é o perfil do profissional para trabalhar na área de vocês? O que vocês buscam e o que vocês treinam nessas pessoas para estar desenvolvendo esse cuidado aí? Ter um coração ensinável. Porque, olha, tem cuidadores que se identificaram tanto com cuidado, que hoje faz medicina, faz enfermagem, e você vê que está crescendo e evoluindo. Tem alguns que gostam da área, mas tem ainda a mente um pouco limitada. Mas teve um caso em que foi hilário, é até um pouco polêmico, mas a gente precisava mandar uma cuidadora pro hospital. E a gente mandou essa cuidadora pro hospital. Chegando lá no hospital, a gente recebeu feedback de que a cuidadora foi de chinelo, foi descabelada e que não dava, né? Tipo, parecia que não tinha nem escovado os dentes, nem nada. Falei, pelo amor de Deus, gente, como que a pessoa vai num estado desse, né? Cuidar, trabalhar, né? E eu falei, Fábio, não dá, já dispensa, não tem como. Aí ele falou, Karen, não tá, ela tá disposta a ir no outro dia em outro paciente. Aí, falei, pelo amor de Deus, a gente vai, né, o nosso nome, vai ferrar tudo. E ele pegou, foi para outro paciente. Chega no outro paciente, a gente recebeu um feedback muito bom. Não de aparência. A gente recebeu um feedback de que ela é cuidadosa, amorosa, estava sempre lá disponível, estava, né, arrumando e cuidando. Já um deu o feedback da aparência e o outro deu o feedback do cuidado. Eu parei e falei, oxe, o que é então? A gente precisa do cuidado, porque a aparência você vai lá e modela a pessoa, né? Sim. E aí eu peguei e falei pra ele, então, já que ela tá tão disposta, assim, determinada, então modela, mostra, porque tem gente que é óbvio pra mim, não é óbvio pro outro. Correto. Né? Então, olha, sapato fechado, né? Por mais que você saiba disso, mas não pode, esqueci. Não existe o esqueci. Você tá indo trabalhar, né? Tem a postura, o cabelo, arrumar o cabelo. Então, são coisas que a gente deveria estar recebendo de aprendizagem dentro de casa, com pai e com mãe. Mas tem gente que não recebeu, né? Então, a gente precisa, às vezes, ensinar até isso. Até o fato de escovar os dentes, passar um desodorante. E aí você tem que, às vezes, falar até com jeitinho, né? Só para acrescentar no que ela falou, as pessoas não vêm completas. Né? Mas o que eu mais valorizo nos cuidadores, comprometimento. Dedicação. Quer fazer. Eu falo sobre 2 pessoas que vêm para mim. Não sabiam fazer nada. Fez o curso com a gente,
Cara, Um já veio pra gente sendo enfermeiro. e hoje ele não tá mais com a gente, né? Entrou no hospital, tá sendo muito bem elogiado. E perguntaram pra ele, aonde você aprendeu a trabalhar? Gold Care Cuidadores. Com o Fábio e com a Jaqueline. Ensinaram muito. Então isso é alegria. Sabe por quê? Porque tudo tem um começo. Isso tem dedicação, ela tem comprometimento e sabe ser humilde, ela cresce em qualquer lugar. Então as pessoas vêm pra mim, quero trabalhar. E você vê que tem comprometimento, o resto é fácil aprender. E se a pessoa que gosta do que faz e faz isso com excelência, em qualquer área eu acho que é isso. O resto você aprende. Então isso pra mim é o que mais eu vejo a pessoa, comprometimento, responsabilidade, né? E humanização, ser humilde também. Porque é muito importante. Toda pessoa que reconhece, sabe receber ordem, ela cresce. Porque um dia que ela for liderar, ela vai liderar com o quê? Aptidão, com carinho. Ser um líder de liderar, pegar na mão e ir junto. Né? E isso acontece. Essa pessoa vai ser um bom líder depois. Sabe reconhecer, porque a pessoa tem que saber receber ordem um dia. Chegar um dia e dar uma ordem. Porque ela vai saber como fazer isso. A liderança é muito importante. Depois que comecei a fazer o curso de liderança, isso foi importante para mim. Porque um bom líder cresce ao redor. Todo mundo cresce. Um mau líder derruba. Então eu falo porque a liderança ela é muito importante em todos no trabalho, todas as empresas têm que ter uma liderança. E se todo mundo fala a mesma língua, isso é importante, a empresa cresce. Porque o nosso vendedor maior é o nossos cuidadores. Nossa equipe, tá na linha de frente. A ponta lá, né? Quem tá lá na ponta. É. Atendendo. O que mais vocês aprendeu sendo empresários? Depois que vocês se tornaram empresários, qual foi o ponto que vocês mais aprenderam? Nossa. Fora apanhar bastante. É a única toma coisa que veio pancada na pra minha caramba. cabeça. Fora isso, Fábio, o que foi? Cara, pra mim, Coisa que veio na minha cabeça. pra mim é Costa larga. liderança. Cara, depois que eu fui empreender, eu não sabia ser líder, né? Mas com uma mulher no nosso lado que tem a total liderança, hein? Né? E me ajudou bastante na questão de como liderar, né? Isso fortaleceu bastante. Acho que o que eu aprendi muito é liderança. Isso foi fantástico na minha vida, isso cresceu muito, porque se você é um líder capacitado e sabe resolver os problemas com humildade, receber as coisas com humildade, saber entender o lado do próximo, chamar as pessoas para conversar, ter uma boa comunicação, isso cresce em todas as áreas. E para mim foi o crescimento da comunicação e liderança. E você, Karen? Que eu aprendi. Mais forte foi a resiliência? Olha, todos os meses é ser resiliente. Todos os meses. Não tem, graças a Deus tem sido próspero, tem sido bênção mesmo. Mas aquele medinho fica, sabe? Aquele aperto no coração que você fala, e agora, esse mês? E quando o paciente morre? Ai, você fala, meu Deus, morreu. Que aí, né? Às vezes você. Nem fala às vezes, viu? Às vezes a gente trabalha com paciente que já tá, né? A gente só precisa dar um conforto maior até que chegue a hora. Mas essa questão de todo mês acreditar e confiar. Você vê, né, Adriano? Você vê que a empresa é tão boa que o cliente só vai embora quando morre. Só vai embora quando E essa é a empresa que eles têm. É diferente. Não é fácil. Mas é uma coisa que me chamou muita atenção, tanto na parte do Fábio falando sobre liderança e a Karen falando também, que uma hora a Karen falou assim, o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. E tá referente à comunicação, né? Como a gente também
é uma área que a gente ama, é o que a gente sempre ajuda outras empresas na área de comunicação, como se comunicar, como se posicionar, como ser intencional. Essa questão da comunicação tá direcionado, todo mundo na mesma direção. A gente sabe isso, vocês como casal sabe muito bem disso, que quando o casal não fala a mesma língua, tem conflito, tem destruição. Quantas famílias às vezes hoje se perde por falta de comunicação? E vocês, tanto na parte de liderança, o Fábio falou, ó, um bom líder comunica. E a Karen também falou, ó, às vezes não é óbvio, eu tenho que estar falando. O que é algo que é comunicado na empresa de vocês que vocês não abrem mão? As pessoas têm que saber. Falou, ó, quem trabalha comigo tem que saber disso, dessa comunicação, que vocês não abrem mão. É pra pensar, viu? Nossa. Honestidade e... sei. Fato da gente, que a gente não, o que a gente realmente não abre mão, independente do posicionamento da família ou do cuidador, do prestador de serviço, é o fato da gente ser honesto, verdadeiro, Caráter, né? e a nossa fé. A gente não negocia e a gente não abre mão. Então, por mais que, porque que nem eu falei, tem pessoas e pessoas. Então, a gente teve já clientes que não queria que a gente mandasse pessoas negras. A gente teve cliente Obesos. que não queria que a gente mandasse obeso. A gente teve cliente que fez com que o cuidador mentisse pra gente, escondesse. Aí tem a questão também da... fala, eu te pago, você fica quieto, então... Suborno. Tem o suborno, então, tipo assim, ó, eu te pago X, a gente dispensa e eu fico com você. No começo foi muito assim. Então, a gente... É a mentira, é a manipulação, então essas coisas a gente não abre mão. E quando aconteceu lá no começo, essas coisas, e o cuidador aconteceu de aceitar esse suborno, não deu 2 meses, a família dispensou e veio o cuidador com o rabo entre as pernas pedindo pra gente poder... E aí como que você vai confiar? Você não confia mais, porque... né? Então, a gente não abre mão. Porque uma coisa é... a gente tá aqui pra conversar e ser aberto. Então, a partir do momento que você dá uma facada nas nossas costas, não tem como a gente vir aqui e te abraçar de volta, né? Então tem esses casos, a gente não abre mão. Então, Tem muitas eles famílias sabem... que vêm falar comigo, né? Conheço muita gente, né? De famílias, médicos, empresários, pessoas que... de todas as áreas que me conhecem, né? Então, assim, eu sou muito transparente, cara. Eu trabalho assim, totalmente transparente para todos. Quem sou eu, quem somos, né? Todo mundo sabe que nós somos uma empresa familiar, né? E isso é importante saber porque é até mais fácil essa questão. Ah, mas vocês são tudo família, sim, no mesmo projeto, né? Nós amamos o que nós fazemos, né? E isso é verdade. E já teve situação também de, às vezes, a família querer subornar e manipular, e aí o próprio cuidador já sabe como a gente trabalha, e aí passa a informação, ó, eles estão querendo fazer isso, isso, isso. Cara, eu acho fantástico. Então esse prestador de serviço permanece com a gente, porque tá falando a mesma língua, né? Sim. Tá junto, tá com a camisa ali de ser honesto e transparente. Então bora. Ô Karen, até pra nossa audiência entender um pouco, dá um exemplo do que rola nessa questão aí. Do cuidador falar, ó, estão tentando fazer isso, subornar em que sentido, assim? Então, que nem eu falei, a casa aconteceu uma vez da família. O cuidador estava dentro da casa cuidando do paciente. Aí veio a família e deu a proposta pro cuidador. Uma proposta menor. Olha, eu te pago tanto e a gente dispensa a empresa e fica só com você. E aí, o cuidador pegou e passou a informação. Falou, olha, ele tá querendo me pagar tanto para dispensar a equipe. E aí a gente já sabe qual tipo de pessoas que a gente tá lidando como cliente. E aí a gente já valoriza esse cuidador, né? Já teve o paciente, o cuidador, é esse caso, né, que a gente precisou dispensar. Olha, você não vai passar relatório nenhum.
para a equipe, porque a gente precisa dos relatórios de como está indo o cuidado. E aí você não vai passar relatório nenhum. A gente entendeu o quê? Do jeito que eles estavam tratando a gente, parecia que eles estavam fazendo de tudo para nos prejudicar, sabe? E uma das formas era assim, eles falavam que a gente, como equipe, não estava prestando serviços de qualidade. E pro cuidador, falava assim, não passa o que vocês estão fazendo. Então, tipo assim, eu preciso de prova que eles não estão prestando serviços de qualidade, então eu vou calar o cuidador? E aí o cuidador pegou e passou a informação. Olha, eles estão pedindo para que não passe relatório para vocês. Mas peraí, como não passa relatório? Nós somos uma equipe, estamos ali pro mesmo... E aí você... Não pedi nada disso, não. Então você já vê que dentro da casa tem a manipulação, tem a mentira, tem a discórdia, que impede a gente de poder fazer o trabalho bem feito. Mas tem esse cuidador que foi honesto, né? Que foi transparente e que a gente pode valorizar ele para as próximas casas, né? Então, quando alguém fala assim, nossa, tô abrindo um home care, você fala assim, nossa, boa sorte. Quando eu vejo algumas Tem pessoas... que ter muita costa larga. Você tá preparado? Tamo Eu junto. vejo então. alguns amigos que abriram home care, né? pessoas. Que são amigos de muitas épocas, né? Falei, como que você faz? Seja honesto. Porque eu não vou concorrer com você. O que eu tenho, você não tem. São pessoas diferentes. O nome pode parecer iguais, né? Todo pro mesmo foco. Mas qual que é o seu foco? Muitos vão para esse foco para questão mesmo financeiramente. Mas muitos vão para esse foco para o quê? Para ter crescimento, aprendizado, levar uma boa imagem à empresa. Sobre cuidados. O que é cuidar hoje? Você pergunta para alguém, você cuida por quê? Só perguntar, você faz essa simples pergunta para a pessoa que está começando agora. E é fácil a gente identificar quando a pessoa está atrás de dinheiro e quando a pessoa está atrás de um propósito. Por exemplo, ele sempre conversa com uma pessoa que é do ramo de cuidados, né? E eles trocam ideias, eles trocam informação, tá um sabendo do que o outro faz. Porque tem público para todo mundo, né? Senão, se não tivesse público para todo mundo, não teriam confiança um tal colado um do lado do outro, né? E aí, quando você vê... Então, você vê que eles estão seguindo por um propósito. Quando a pessoa está por dinheiro, não quer nem chegar perto de você. Tem medo de conversar com você e de trocar ideia, porque fala, nossa, eu não posso passar essa informação, eu não posso... Porque tem medo, e não é assim. Acho que cada um tem o seu pedaço do bolo e todo mundo para um propósito único que é de cuidar de pessoas, né? Fazer as pessoas evoluírem. E quando E conhece também a empresa... O que é legal da empresa, no caso, é que a gente ajuda todos, né? Então, essa foi uma ideia gerada pelo fato de que ele gosta de cuidar de idosos. Então, foi para um segmento dele cuidar de idosos enquanto ele não estava trabalhando no hospital. Só que aí foi crescendo, ele viu que precisava de mão de obra. E aí a gente viu que, você não está ajudando só o paciente idoso ou o enfermo ali. Você também está agregando um valor para o cuidador dentro da casa dele. Então está ajudando o cuidador também. Aí tem os treinamentos para esse cuidador, que também, às vezes, a gente dá os treinamentos e capacita a pessoa a crescer. É muito, muito legal quando você escuta assim, tô gostando tanto de cuidar que eu tô fazendo faculdade em medicina. Tô gostando tanto de cuidar que eu tô fazendo um curso de enfermagem. Nossa, eu tô gostando tanto de estudar. Tem uma que abandonou os estudos na 8ª série. E ela falou, cara, eu voltei a estudar e eu vou fazer enfermagem. Legal. Então você vê que você tá... Esse é o florescer, né? Esse é a questão de dar os frutos. Então você cuida do paciente ali, mas automaticamente você também tá cuidando do próprio prestador de serviço, que você vê que eles estão evoluindo, crescendo. Teve uma também que ela era sustentada pelo pai, tinha filhos, era sustentada pelo pai, cuidadora. E aí, aliás, ela não era cuidadora na época. Acho que ela só era sustentada pelo pai, o pai morreu. E aí ela veio até nós. A gente fez o curso e tal, a gente treinou e aí ela começou a trabalhar. Desse trabalho, ela vinha e falava assim, você acredita que com esse dinheiro eu consegui comprar um carro? Você acredita que com esse dinheiro eu tô sustentando a minha família? Você acredita? Porque a gente pega o recurso, independente se é de um plantão ou se é de 30 plantões, a gente entrega e fala, olha, que esse valor prospere nas suas mãos em nome de Jesus. Então, tipo, de um plantão, às vezes aquele valor, porque a gente entrega com o coração aberto mesmo, vira 1000, sabe?
De prazer em pagar. Vira mil bom, vezes mais aquele valor. Por quê? Porque é o fato da gente tá abençoando e entregando os frutos nos lugares corretos. De que realmente são lugares que é próspero, né? Porque eles estão cuidando, então eles são prósperos, estão cuidando de vidas. Olha essa Ô, coisa. ô, Adriano, desculpa te cortar. Só pra dar um recado pro pessoal que tá assistindo a gente. Se você tá entrando nessa profissão achando que você vai ficar podre de rico e você acha que, tô fazendo por dinheiro, eu tô aqui pra confirmar, porque eles são ricos mesmo, tá bom? Então é verdade, ganha muito dinheiro, mas vai por amor, não é? Vai por amor, vai por amor. Que, Amém, eu consequentemente... recebo esse muito dinheiro. Eu recebo muito dinheiro. Mas entre por amor, não é por dinheiro não. Ganha, mas entra por amor. Eu recebo muito dinheiro, eu recebo. Eu tava fazendo umas anotações aqui, olha que coisa maluca. A empresa de vocês é uma empresa familiar, certo? Sim, Que a empresa de vocês é familiar, que ajuda famílias, sim, certo? Que, né, toda a parte ali da família, que ajuda o paciente, sim. que ajuda o cuidador, né? Porque você gera emprego e tal. E por último, volta para o mesmo lugar, para a família de novo. Porque através do cuidador, ele também, você abençoa o cuidador e o cuidador também volta toda essa bênção para a família dele. Olha que coisa maluca. O ciclo, né? Famílias abençoando famílias. É uma árvore cheia de frutos. Legal. Se as pessoas souberem pegar esses frutos que tem aprendizado com a gente e poder levar isso. Tem uma moça que um dia, Fábio, você lembra? Eu falei, lembro do quê? E você me ajudou. Eu não sabia fazer isso. Você foi lá, pegou na minha mão. É assim, 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 assim. Eu não lembrava. Foi esse dia, tal. Marcou. Depois disso aí, Fábio, eu vi que a liderança a gente sabe mesmo quando a gente vê a pessoa em prática. Ela não tem tempo ruim para ensinar, pegar na mão. E eu sempre fui isso. No hospital foi assim. As enfermeiras que entravam novo foi assim nos hospitais. Então eu sempre tive essa paixão de ensinar. Nós não nascemos sabendo. O que você planta, você colhe, né? E muitas pessoas não têm paciência, porque, imagina, os hospitais contratam as pessoas. Todos sabem fazer, sabe a teoria, mas é a prática que não aprendemos no curso. Vamos começar. E a paciência? Muitos não têm. E eu tenho. E levando na casa ainda, tem que ter paciência. As pessoas vão aprender. O que não dá para aprender, habilidade, né? Caráter, né? São coisas que tem que vir com isso. O restante, tudo aprende. Tudo aprende. Isso é gratificante, porque quando você ensina, você aprende mais. Aproveitando esse gancho aí, que a gente já teve o prazer, né, Adriano, de estar lá na empresa deles, uma sala maravilhosa. Saudade de um café e de um abacaxi. Lá serve um abacaxi que ninguém serve. Como ninguém. Só lá, né, comeu aquele abacaxi. E tem a sala de vocês de treinamento. Então, desde que vocês falam treinamento, capacitação, o curso, ensinar, que quando você ensina, você realmente você aprende mais ainda. Parece que Adriano é professor também. Então a gente tem esse lado aqui na empresa. A gente sabe quanto ajuda, né, Adriano? Esse lado de ensinar, de capacitar outras pessoas. Quem ensina aprende duas vezes, né? Com certeza. Fala um pouco. E vocês, como que tá esse lado aí de vocês? Estão ensinando? Estão abrindo turma aí pra treinamento? Como que tá? A gente, esse mês que vem, a gente vai preparar um treinamento sim. Vai ser dado por mim, né? Para capacitar as pessoas que já estão nas casas, né? Porque algumas vezes vem para mim, Fábio, vamos fazer isso com a gente, né? Já tá trabalhando, já passou por treinamento, já passou por o curso com a gente. O que você acha? Vamos fazer isso? Eu tenho algumas dúvidas aqui, que eu fui numa casa e eu não sei fazer. Porque a minha paciente não precisa fazer isso. Que é traqueostomia, que é uns cuidados, às vezes precisa fazer algumas aplicações que eles conseguem fazer, que é insulina, caneta, ou até mesmo tem alguns desses que faz, que é uma maquininha que coloca aqui atrás, que fica direto, são novo, né? Monitorar essa glicemia deles. Então tudo é novo. Então é importante passar para eles. Se chegar um paciente para nós, a gente aprende e ensina também, né? A gente sabe, mas eles não sabem. Então trouxe essa dúvida para nós, a gente vai fazer um curso sobre isso aí. Aperfeiçoar eles
com os futuros pacientes. Mas esse curso, pelo que eu entendi, vai ser interno, da empresa de Treinamento vocês. interno. Vocês vão abrir esse curso, porque, pô, vamos lá. Assim, que eu vejo vocês, tá? Karen, lado emocional. Tem que ter, meu irmão. Pra tratar de outras pessoas, tem que ter um lado emocional. O Fábio, parte técnica. Puto especialista, anos no mercado, um cara mais que técnico. Tem a Jaque também, vou mandar um beijo pra Jaque. A Jaque tá nos assistindo. A Jaque nunca vem, né, Adriano? Manda um recado pra Jaque aí pra ela vir. Jaque, cadê você aqui, Jaque? Vem aqui, Jaque. É bom que gera Coloca curiosidade, mais um as pessoas vão atrás de vocês pra conhecer a Jaque. Então vamos fazer o seguinte: vai ser um enigma, entre em contato, segue já tem mais podcast, mas depois a gente vai passar redes sociais, site, mais outras coisas aí, pra vocês conhecer a Jaque também. Mas, poxa, vocês já têm, vocês têm tudo. E vocês, me corrija se eu estiver errado. Cara, vocês já têm esse perfil de ensinar, né? De treinar. Vocês pretendem também abrir isso pro mercado, pro público, pra região? O que vocês pensam? Sim. O nosso próximo curso, que está em vista, sem data por enquanto, é de injetáveis. Ah, legal. Então, o próximo curso vai ser de injetáveis, o outro vai ser de cuidador de idosos, mas a gente vai colocar separar em técnicas, sabe? Em manobras. Então, a gente vai poder diluir um pouco, porque tem, que nem nesse caso, a pessoa, ela sabe, já fez o curso de cuidador, mas tem alguns setores em que ela tem dificuldade. Então, é setorização de algumas coisas que a gente vai abrir. Então, por exemplo, como a questão do injetáveis é a questão de primeiros socorros é outro. Então, a gente vai dando uma mesclada e aí, automaticamente, a gente pode abrir para o público, né, para poder estar treinando as pessoas. O que era muito interessante quando a gente, nas nossas turmas de cuidadores, era que não vinha só quem queria trabalhar como cuidador. Vinha a família, que tinha um paciente em casa e precisava cuidar. Então, isso que era muito interessante pra gente, que a gente via que a gente não estava abrindo só para quem quer trabalhar, né? Só para uma profissão, mas para qualquer um que precisa. Então, por exemplo, tem filho pequeno em casa, se acontecer de engasgar, você sabe da manobra? Então, todo mundo precisa aprender sobre primeiros socorros. Uma queimadura, o que você faz? Você vai correndo para o hospital, mas às vezes você pode dar os primeiros socorros ali antes de agravar até chegar ao hospital, né? Então, acho que todo mundo precisa ter conhecimento em alguma área. Se acontecer alguma coisa comigo, eu tenho o telefone do Fábio, da Karen e da Jaque. Eu ligo para eles, aí eu falo, tô aqui, faço o quê? Faço uma videochamada. Você viu? Essa é a vantagem. Por isso que eu falo para vocês. Vocês têm que entrar em contato com eles e seguir eles de perto ali, ó. Ficar ali, pertinho. Por quê? Acontecer alguma coisa, você já tem ali para quem recorrer. Os amigos fazem isso mesmo. Os amigos fazem isso. Inclusive, a vizinha do prédio também já me bateu lá e falou, cara, quando eu precisar, eu posso bater aqui? Pode bater aqui. Mas é engraçado, né, Fábio? O que a Karen falou faz todo sentido. Por quê? A gente, nos bastidores, estava até falando sobre investimento. Na escola, não tem, cara. Então, às vezes, por isso que é tão importante. E é que vocês também, como vocês já são, e eu sei que vocês já são, não tem como mentir, você já tem esse perfil, é legal, porque na escola não tem primeiros socorros, do mesmo jeito que não tem, né, Fábio, não tem questão de investimento, na escola a gente não aprende sobre finanças, isso é uma dor que o nosso povo tem, que provavelmente nunca vai ter esse primeiro socorro na escola. Meu filho vai fazer 14 anos, é um tipo de curso que eu falo, vai fazer, você tem que saber disso, minha filha tem que saber, minha esposa tem que saber. Quantas pessoas, às vezes, ali tem um familiar que passa mal por uma manobra simples de não... Né, às vezes, até engasgar, morre. Né, Fábio? Verdade. E se você saber todas essas manobras, você salva uma vida. Não teve o caso que você ficou sabendo recente? Quando o Anderson tinha comentado lá da veia, né? Que acho que o rapaz tinha feito uma cirurgia cardíaca, né? Aí começou a vazar sangue. Aí pela veia, ele não estancou, acabou morrendo. Olha, e é uma coisa simples, né? De se resolver e salvar a vida. Isso chama... faz um procedimento cardíaco mesmo, né?
É um CAT que chama. Isso. Ele vai pro leito, ele vai com uma pulseira, né? E aqui ele vai soltando devagarzinho, vai insuflando ela. Porque é pela artéria. Entendeu? O que pode ter acontecido? Quebrada, se você escapou, o sangue vai, em vez de estancar, ele puxou sangue. E sangue, gente. Até que são 6 litrinhos só. Morreu. 6 litros já era. 5 já entra já em assistolia, já tá. Então, assim, perde muito sangue mesmo. E ali a pressão é muito grande. O cano que passou foi gigante. Abrir as artérias, né? Coloca lá uma molinha, puxa e trava. Mas cuidado, isso é importante. Mas às vezes, foi instruído. Mas é onde a gente entra. A importância. Porque esses pacientes, né, não vão para casa. Fica no leito. Olha a necessidade da É a gente importância. É importante. Se tem um cuidador lá, nossa, claro, né, bem instruído, ia fazer o quê? Chamar a enfermagem, estancar aqui e chamar a enfermagem. Ó, tá vazando sangue. Então, assim, o Às vezes o que treinamento é acontece- importante. E que acontece, que às vezes a gente acha que não acontece, mas acontece muito. Crises epiléticas. O que fazer? Aí a pessoa às vezes entra em desespero, vê enrolando a língua, você enfia a mão na boca, acaba Não pode. perdendo os dedos, né? Então, são coisas que às vezes a gente... Eu vi um rapaz dando um podcast também, falando, e de repente ele teve um AVC, e aí começou a falar mole, torto, tentava mexer a mão, ele não percebeu. E ninguém que estava na mesa também percebeu. E aí eu fiquei olhando, e dá um desespero, né? Você É uma olha, teoria ou uma prática isso? Uma prática. Junto com o quê? Teoria, né? Por quê? O que você aprende são sinais. Sinais e sintomas. Eu tava no UPA, uma senhorinha chegou em mim e falou assim, filho, tá demorando atendimento, mas ele tá bem. Uma coisa estranha, um pouco dele tortura, ele não consegue falar. Eu já, né? Eu já vi. Tá na época do Covid ainda, fui abaixar aqui. Vovô, e eu olhei no olho dele, uma pupila bem diminuída, a outra bem grande. Levei pra sala de emergência. Teve um AVC. E como é importante, porque a janela de um AVC, entendeu? Ou são de 2 horas a 4 horas de tomar um trombolítico. Fazer todos os exames de imagem, ver se é isquêmico junto com o hemorrágico, né? Então, se for bem observado, você salva um paciente. Tudo são sinais. Tudo dá sinais. Por isso que é bom o treinamento. É bom todo mundo saber de tudo. Tudo. O meu filho, esses dias, ele teve uma dor forte no peito. E aí eu corri com ele pro hospital. Infelizmente, tem profissionais preparados, tem profissionais despreparados. E aí o profissional que me atendeu lá no dia, aparentemente despreparado, e aí deu um anti-inflamatório para ele tomar, né? E aí quando eu cheguei com eles, falei, olha, me disseram que passei para ele, né, pra Jaqueline. Pra quem não sabe, a Jaqueline é minha mãe. Às vezes é estranho falar Jaqueline, eu travo um pouco. E aí eu peguei e passei, falei, então, mas se se for algo realmente no coração, ele não pode tomar anti-inflamatório. É anti-inflamatório, né? Que não pode tomar quando tá com problema. Ou anti-inflamatório, né? Também, dependendo também. Dependendo do que é, não pode tomar anti-inflamatório. Eu falei, mas o médico nem sabe o que é e deu anti-inflamatório? Ela falou, então. Eu falei, então, não vou dar. Então, tem coisas que daria pra gente saber, né? Não precisa aprofundar, mas para evitar, né? Se de repente eu vou e chego e dou pro meu filho, acontece alguma coisa. Tem uma noção, né? Uma noção, pelo menos, né? Então, acho que seria legal. Essa questão de treinar que a gente faz é legal porque as pessoas elas conseguem ter um pouco de noção se aquela informação que está chegando até elas é verdade ou se é mentira. A história é importante, por isso que é bom você escutar seu paciente. Um amigo nosso foi no hospital novo, né? Novo. Ele não tinha risco de infarto. Uma dor percordial, mais focado no abdômen. Deu um remédio para ele. Deu um remédio para dor de estômago. E mandou embora. Ele tinha bebido muita noite. Uma dor abdominal
constante com queimação, não fez o eletro nele, devia ter feito, entendeu? Um exame de sangue, pra ver como tá as enzimas, mandou embora. Chegou na casa dele, tomou um banho, saiu do banheiro, tuf, cresceu. Então você imagina, né? Ouve a história. Na dúvida, faz um eletro. É novo, faz. Mas com esse rap de Covid, todos tomou vacina. E todos podem ter um comprometimento com a vacina. Alguns não, outros sim. Mas você viu, bebeu demais à noite, né? Uma dor abdominal. É a aorta aqui que passa. Todas as aberturas do sangue do coração. Dá um olhar diferente. Vai Passou. no que a gente falou do início, a comunicação. Comunicação. Porque é muita técnica. Aqui, o que você tem, o que você tem, o que você tem. Às vezes nem olha para ouvir a história. Tem relatos na família, quanto tempo vem sentindo. Que nem eu sempre falei para eles, é muito mais fácil. Tem que ter um médico que a gente gosta de indicar muito. Vai para o pior para depois ir para o menor. Vai para o que pode ser mais grave, para eliminando, para depois pensar no mais básico. Ah, você está com dor no peito, mas é gases. Agora, nos Estados Unidos, tem uma mulher que fica num sistema artificial mesmo, ela consegue ler você. Lá já tem. Seu prontuário inteirinho, se já passou lá. Ela começa a ler e jogar, e joga para todos os médicos, dar uma avaliada, como se fosse os ajudas universitários, né? Para ver esse paciente. Olha a tecnologia. Porque tá tendo falha no ser humano. Legal. Infelizmente. Né? Aqui vai chegar um dia, Sim. né? Vai chegar. Mas a história vem. Tem uma história, né? Então pega todas as histórias se chegar num objetivo. Se colher bem, ouvir bem a história, o paciente pode ser salvo também. Ô, Fábio, aproveitando aqui esses casos nossos que a gente tá escutando, e tem vários casos assim, né? Até pra gente, o pessoal que tá nos assistindo, e desde já agradecer a atenção de vocês, assistindo a gente aí, se puder não, pô, pelo amor de Deus, é de graça. Já compartilha, já curte, se inscreve no canal, né? Comenta lá. Eu gostei do corte novo do Fábio. Que o Fábio, você vai perceber que o Fábio, quando veio aqui, ele tava um corte diferente. Tá, mudou. 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 Aí, deixa no comentário lá. Mas, Fábio, fala pra mim também a questão... O pessoal dá risada, é verdade. A questão, Fábio, das soluções de vocês. O que hoje vocês estão entregando? Eu sei que a agenda tá apertada. Eu sei que tá difícil. Hoje não é fácil, não. Vai entrar lá em contato, vai entrar na fila de espera. Mas fala aí. O que vocês estão... Aonde eu ando, eu vejo um carrinho branco passando e o logo. Vai aumentar a frota, viu? Eu passo ali um carrinho preto. Eu passo não sei onde. O outro pretinho também. Tudo que é lugar. O outro também. Vou aumentar a frota. Hein? Assistiu, já olhou torto. Falei, Tá vendo? Você não vem arrumar dor de Como é cabeça. boa a comunicação ou não? Você não vem arrumar dor de cabeça pra mim, não. Você que não vai fazer os treinamentos, não. Mas como sou um cara muito inteligente, né? E gosto de ter uma boa comunicação, já entendi o que ela quis dizer. Né? Entendeu? Eu É também mesmo? entendo, a minha esposa fácil. Ela olha torto, eu já sei. Ô, Fábio, mas fala aí pro pessoal o que encontra ali de soluções que vocês ajudam as outras pessoas. Ó, eu falo, quando eu ajudo as pessoas, né, em todos os aspectos do quê? De levar para as pessoas a importância de um cuidado nas casas. Isso é muito importante. Às vezes precisa antecipar esse cuidado antes que chegue a piorar. Eu bato muito nessa tecla. Viu que tá esquecendo, viu que alguma coisa tá errado, me chama sem compromisso. Vem que dá fazer uma avaliação junto com a enfermeira, tudo. Meu pai, minha mãe, minha tia. Ó, tá assim. Ó, melhor colocar uma pessoa. Que pode ser cair. Aí o tratamento é diferente. Então, algumas acatam isso. Algumas esperam chegar num bem alto de competitividade do paciente, aí, né, tudo vai aumentar. Né? Aumenta o quê? A comorbidade do paciente, aumenta os cuidados, aumenta valores, aumenta tudo. Se você antecipar isso, né, tratamento junto com o médico, medicação e cuidado, não chega, demora para chegar. Isso que eu bato na tecla com os pacientes e com os contratantes. Vamos fazer isso. Alguns me ligam que é paciente e contratante.
Ó, eu não tô bem, eu preciso de ajuda. A família mora fora. Eles não estão entendendo. A própria pessoa quer contratar. Aí depois liga o filho, ó, minha mãe precisa, já aceitou, porque já entende que tá perigoso. Né? Então, assim, se a pessoa tiver essa mentalidade de antecipar alguns sinais e sintomas, é melhor, porque antecipa muito. Em vez de ser um cuidado intensivo lá na frente, e antecipar esse cuidado porque por conta de cair alguma coisa, aconteceu na casa, você já antecipa isso. Aí você vai caminhando devagar, passa pelo médico, tudo, já vê isso precocemente, antes que isso se agrave. Isso é importantíssimo. E eu falo muito família, antecipe esse cuidado. Porque a solidão e o sozinho, o que acontece? Morre. Tem uma pessoa que é grande nisso, a Karen. A mente vai fazer o quê? Definhar. Solidão. Só quem vive solidão, gente, sabe que é viver sozinho. Uma casa fechada, só você. Você coloca uma pessoa ali pra te amar, pra cuidar de você. E ela vai ganhar ali. Vai no mercado, vai passear. Eu faço isso com os meus pacientes. E eu já só vi no todo supermercado, hein? Já vi no supermercado Todo já. dia eu faço isso. Cara, você vê a evolução dele, prazer, aquela dopamina gostosa de sair de casa, viver outras coisas. Ele espera no sofá, cara. A gente tira por nós, né? Que nem a gente não tinha. A energia que a gente tem hoje não é a energia que a gente tinha lá atrás. Lá atrás a gente tinha muito mais gás. Hoje a gente tem que buscar ter gás. E aí, quando chegar na velhice? Não tem. Mas não é porque não tem. Ah, não vai ter mais. Hoje a gente busca ter gás e quando a gente busca, o cérebro ele vai trabalhando e a gente vai tendo. Só que a gente precisa buscar. Diferente de quando a gente era jovem, criança, que era só acordar que já tinha energia. Hoje não, a gente tem que fazer de tudo para ter a energia. Quando é idoso, é pior ainda. Só que assim, acabou? Não, enquanto tem cérebro vivo, dá para buscar em ter essa energia, né? Porque o cérebro, ele aprende até mesmo na fase de idoso. Não é com a mesma potência de um cérebro novo, mas assim aprende, né? Então, entregar essa dinâmica mesmo, de sempre estar dando uma volta, sempre estar conversando, sempre estar fazendo coisas mais ativas, né? Tá rodando um monte de vídeo na internet dos vovôs maromba, os vovô tudo cheio de músculo, cheio de... E coisas que eles viveram, tipo, 50 anos, às vezes, da vida deles, sendo sedentário. Eu no E aí, futuro. depois disso, eles estão lá, tudo cheio de vida, com um monte de músculo, e indo pra academia, e voltando, e conversando, e saindo, como se fosse adolescente. Por quê? Porque o cérebro tem vida. Ele tá entregando os recursos necessários para aquilo acontecer. Então, quando a gente entra justamente por isso. Assim, a gente entra, não para levar os músculos, né? Porque a gente não é personal. Né, fizemos um Mas curso pra agora há poder pouco também, fazer né? o Sobre isso, né? É. Importância. Para poder fazer o cérebro trabalhar e funcionar. Meu, a gente já, graças a Deus, a gente já tirou muitas pessoas do leito, da maca, onde os médicos viravam e falavam que não tinha mais jeito e com todo a técnica que a gente tinha, que nem era tanta antes e hoje assim a gente vai aumentando, mas a gente conseguiu tirar do leito. Verdade, o que você disse? Isso é verdade. Muitos estão de alta aí vivendo outra vida. Porque a gente vai colocando os recursos certos, né? Na frequência correta, sabe? E aí vai acordando, vai vivendo, vai. Ô, Karen, só agora surgiu uma dúvida, né? Vou te perguntar que eu achei até interessante esse tema. Então você está querendo dizer que o cérebro ele não envelhece, o que envelhece é o corpo, é isso? É. Legal. O cérebro ele envelhece conforme os comandos que você vai dando. Então, por exemplo, se você falar assim pro seu cérebro, ele é como se fosse o seu melhor amigo. Mas não o melhor amigo que fala assim, cara, não vai pra esse caminho não, que esse caminho aí vai te ferrar. Aquele melhor amigo assim, nossa, verdade, vai pra esse caminho mesmo. Nossa, ela é uma bruxa mesmo. Nossa, vai te confirmando. Então, por exemplo, se você falar assim, tô cansado, desanimado, não tô afim,
Ele já entendeu o comando que você deu. Então, ele vai fazer com que você deite, ele vai fazer com que você não ande. Poxa, você tá cansado, tá desanimado. Não, isso aqui não é legal. Eu falo isso para os meus filhos no colégio. Falo, quando você olha lá a professora de história, de ciências, que é chata, e às vezes ou fala mole, que te dá sono, você fala assim, não gosto dessa aula, você pode se preparar que você vai bombar. Porque o seu cérebro, ele vai te dar sono, ele vai querer que você levante, vai te dar vontade de fazer xixi, porque ele já entendeu que aquilo ali não é bom pra você. Então, o que você tem que fazer? Por mais que seja chato, nossa, que top, essa professora é top. Nossa, isso aqui é legal, eu gosto de trabalhar com isso aqui. Não, eu vou fazer. Sabe, senão é você passar o comando correto pro seu cérebro. Então, o cérebro tem os comandos corretos, que é água, água. E que você fala pra ele. Então, se você fala que não gosto de água, você vai beber água, vai te dar ânsia de vômito. Agora, meu filho toma dipirona. Miguel, pensa em outra coisa. Pensa que é um suco de laranja. Aí, na hora que ele toma, ele engole, aí que ele sente que é o dipirona. Aí, mas quando ele tá pensando que é dipirona, vai dando ânsia, vai dando ânsia, vai dando ânsia. Então, você tem que colocar os recursos corretos pro seu cérebro. E com os pacientes, não é diferente. Chega lá e fala assim, nossa, é difícil. Não é não, vai conseguir, bora, levanta, consegue, vamos, é desse jeito, não, tá tudo certo, tudo certo. Ah, mas é tão ruim. Não é não, isso aqui, aí você dá risada, aí você começa a levar pro cérebro coisas boas de que ali tá sendo legal, né? A gente faz um trabalho social num centro-dia, tem acho que 20 idosos lá. E aí eu levo esse monte de... Centro-dia seria Centro-dia onde eu vou, ele é um programa da prefeitura, né? Tem 3 em Marília. E um deles é onde eu faço esse trabalho. Não pode falar creche, porque eles não gostam, né? Mas é como se fosse mesmo ficar o dia inteiro lá. Vai de manhãzinha, 7, 8 horas da manhã. E quando é 4 horas da tarde, vai embora para casa. Todos os dias. Só não vai de final de semana e nem feriado. Então eles ficam lá, tem as dinâmicas, cada hora é uma dinâmica, tem comida, café da manhã, tem café da tarde, né? Tem almoço. E é bem legal, porque eles ficam entre eles ali, da idade, né? Então eu, às vezes, eu levo música, eu levo atividade, às vezes tem coisas que é para eles levantar, então tem uns que quer fazer, já tem outros que falam, já passei disso, não passou não, bora. Vamos, levanta. Aí vai, levanta. Estimula. Aí você vai estimulando, eles vão querendo. E de repente você vai ver, tá levantando de novo. Então, você tem que levar a informação correta pro seu cérebro. Né? E na intensidade correta também. Né? Porque senão você buga. Você vê, né, Adriano? É Bom. por isso, você vê, cada um estimula o cérebro. É por isso que o Fábio, ele já compra mais um carro pra frota. Porque tá o estimulando. cérebro dele já tá estimulando. Eu vou arrumar um jeito pra pagar isso aqui. Ele Vou ter que vender mais, vou ter que vender mais. Ele já Vamos deu o estimular. comando pro cérebro, já vai Só que a acontecer. CEO já olhou aqui e falou, ó, calma aí, meu filho. Vamos Não, porque eu já dei pra ele o planejamento correto pra isso Aí, acontecer. tá Então, ele vendo? precisa seguir o Tá planejamento. vendo? Segue. Siga. Siga o planejamento. Como sempre, o tempo é curto, a gente conversa e poderia ficar aqui mais umas 3, 4 horas tal, falando sobre isso. É muito legal, porque é nítido ver ali a evolução de vocês da última vez que a gente conversou para agora. Assim, em todos os aspectos, né? De vocês como empresário, a maturidade também de vocês, a analisar o negócio de vocês, é muito legal porque a gente aprende também, né? Todo mundo que senta aí nessa troca de ideia, a gente vai anotando, vai escrevendo, vai vendo ali. E engraçado, né, Fel, que todos os empresários que a gente está conversando, todos de alguma maneira se ligam em determinados pontos, né? Família, Deus, lado emocional ali, que é a parte de mentalidade. Então, assim, tem alguns pontos em comum com todos e é muito legal. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. E eu quero ver que vocês, no próximo episódio, que vai rolar daqui a um tempo aí, eu tô sentindo que esse lado do treinamento, a educação, vai chegar firme naquela empresa. Sentindo. Você sabe que o ramo da educação é um ramo que a gente gosta, faz a diferença. E o bom também é que, querendo ou não, né, Fábio? Educar, você acaba
vocês replicam esse cuidado para outras pessoas. E a gente tem uma filosofia muito parecida, que quando a gente cuida do outro, a gente tá fazendo para aquele que nos ama muito, né? Então a gente tem que fazer pelo outro. Então a gente vai replicar esse amor aí na forma de educação. Eu sinto que a gente vai falar muito sobre isso, viu, Adriano? Mas é o seguinte, Adriano, pra achar você nesse mundo maluco chamado internet, como que faz? Mais uma vez, eu não posso deixar de falar desse band-aid na testa dele, que tá muito bonito. Ele tá parecendo. É uma homenagem, né? é uma homenagem. Mas vamos lá. Para você me achar no Instagram, TikTok, Adriano Rosa ADS, todos os dias eu tô lá postando conteúdo para vocês. Se vocês estão gostando do nosso podcast, deixa comentário aqui embaixo. A gente vai deixar o link aqui embaixo também do primeiro episódio que eles vieram aqui para você poder também assistir, acompanhar o outro, ter esse overview da história anterior. Com essa história também é muito legal. Se inscreve aqui no canal. E para você, Rafael, como que faz para te achar nesse mundo doido da internet? Muito simples, vai lá no Instagram, @ZRafaelJúnior, tudo junto, a Z, porque é de Zé, ZRafaelJúnior, e você encontra a gente lá. Fábio, Karen, como encontrar vocês e as considerações finais, tá? Fala, Fábio. Ó, nós encontramos aqui na Rua Goiás 158, Legal. Centro. No Instagram também, Goldcares, Cuidadores. E nós estamos à disposição para atender todos os clientes, Marília e região. Tá? Entre em contato com a gente. Tá? No site. No site também. Meu telefone é 14 995 1940. Então, converse comigo. Estou à disposição para viajar, para atender você aonde você estiver. Marília e região. Tá? Até 80 quilômetros. Muito bom. Tá? Para achar você, cara, e considerações finais, por favor. Para me encontrar no Instagram. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, que tem nos proporcionado mesmo dar sabedoria, todas as áreas que a gente precisa, todos os desafios, Ele tem nos capacitado, nos levado a lugares que a gente jamais imaginou que a gente estivesse, tanto para receber os recursos corretos, quanto para poder dar os recursos corretos. Agradecer também todos os cuidadores que estão sempre dispostos, aqueles que realmente vestem a camiseta, a camisa da empresa. E agradecer vocês também pela oportunidade, de novo, né? A gente já virou parceiro praticamente. A gente tá sempre ligado, né? Socorro aqui! Socorro ali! Por favor, dá um jeito aqui! Não sei o que tá acontecendo. E é bom porque, que nem eu falei, a gente gosta de se conectar mesmo com pessoas que são frutos, são pessoas que dão frutos. E vocês são pessoas que dão frutos, são pessoas mesmo de coração bom, de coração ensinável. Vocês realmente têm o brilho nos olhos que vocês fazem. E eu quero agradecer mesmo que cada vez mais prosperem na vida de vocês, cada vez mais. Vocês crescendo, a gente também cresce junto. E a gente crescendo, vocês crescem juntos, né? Porque a gente sempre precisa um do outro. Amém. Amém. Muito bom, muito bom. E esse foi mais um episódio, Vitrine Podcast. Até o próximo. Fui!